Então, bem-vindas, bem-vindos a vocês todos. E eu quero agradecer também as nossas tradutoras, que são sempre generosas e que vão facilitar a nossa família, plano de ação. Mas é um momento decisivo de compromisso. Esses planos não são documentos para serem arquivados ou meras ideias escritas, mas expressões vivas da nossa fé, traduzidas em ação concreta, mesuráveis e transformadoras. Nos lembra a carta de São Tiago, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso nos desafia a ir além da crença passiva e a dar um testemunho ativo, visível, intencional e impactante. Nossos planos de ação, portanto, devem ser específicos em propósito, mensuráveis em impacto, alcançáveis em contexto, relevantes para o clamor da terra e o clamor dos povos, e com prazo definido. Em outras palavras, expressões verdadeiramente inteligentes de fé em ação. Como os promotores de JP, somos chamados não apenas a agir, mas a agir profeticamente, com as nossas ações brotando da oração, do discernimento e de um relacionamento profundo com Deus, conforme explicado nas vidas daqueles que nos precederam. Abraão, o nosso pai na fé, demonstra uma fé obediente em ação. Sua disposição em oferecer o seu único filho é resposta ao chamado de Deus, revela uma fé que confia plenamente e age com decisão, mesmo na incerteza. Jeremias personifica o testemunho profético corajoso, proclamando a verdade em tempos de injustiça. Apesar da rejeição, da perseguição e do custo pessoal, lançado em uma cisterna e deixado para sofrer, ele permaneceu fiel à missão de Deus. Seu sofrimento tornou-se tanto o preço da sua fuga, da sua fidelidade. Amém? Lembra da urgência da justiça, chamando-nos a uma ação ousada e intransigente, denunciando o conforto dos poderosos que vivem à vontade quando os pobres sofrem, e mostrando que a verdadeira fé deve confrontar a injustiça de forma direita, ousada e sem consequências. Que a ação profética flui da oração, da escuta, do discernimento e da confiança íntima em Deus. Isso nos lembra que Deus abre os ouvidos da profeta, sustenta o cansado e dá coragem para agir com fidelidade. Isso mostra que o verdadeiro testemunho profético está enraizado numa vida espiritual disciplinada e brota de um relacionamento profundo com Deus e guiado pelo Espírito e a confiança divina. Finalmente, essa missão profética encontra sua plenitude em Jesus, o profeta por excelência. Em Lucas 4, 14 a 20, cheio do poder do Espírito, ele proclama: O Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar boas novas aos pobres, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano de graça ao Senhor, mostrando que o testemunho profético nunca é teórico, mas flui da intimidade com o Espírito, transformando a oração, o discernimento e a fé em ação concreta em favor dos pobres, marginalizados, oprimidos, dos esquecidos e dos necessitados. Caros amigos, o mundo em que vivemos hoje reflete essas mesmas realidades. Os pobres são marginalizados, os fracos são explorados e a indiferença muitas vezes prevalece. Assim como Abraão, Jeremias, Amós, Isaías e Jesus, somos chamados não a permanecer na zona do conforto, mas a responder, a falar,
e a agir. Portanto, os planos de ação que vocês apresentaram hoje não são exercícios teóricos, mas respostas concretas a injustiças reais, compromissos com mudanças mensuráveis e sinais proféticos de esperança, no mundo fragmentado, dando voz a quem não tem voz. No meio destes planos, você opta para falar, agir e se posicionar ao lado dos povos, marginalizados, dos esquecidos e dos oprimidos, ao mesmo tempo que desafia as estruturas e sistemas que perpetuam a injustiça. E as suas observações hoje reflitam planejamento cuidadoso, clareza e estrutura, mas, acima de tudo, convicção corajosa e visão profética. E suas ações, como Abraão, Jeremias, Amós, Isaías e Jesus, se tornem em testemunho vivo de fé em ação. Fé que pratica a justiça. Fé que ousa falar, agir e transformar o mundo, mesmo quando é difícil, custoso ou crucial. Então, muito obrigada por estar aqui conosco e bem-vindos. Como sabem, a oração é a nossa força. A nossa relação com Deus é aquela que nos ajuda a ver a necessidade do povo e dos mais necessitados. Então, queridas irmãs e irmãos, nessa imagem podemos ver povos para olhar a essas caras. Olhar a essas caras que vêm do mundo inteiro. Vamos puxar para uma dignidade igual e direitos para todos. Paulo escreveu na carta aos Galácios: não tem judeu ou grego, escravo ou livre, não tem mas ou tem, todos somos um. Vamos recordar que somos primeiramente no mundo, tentando criar uma só humanidade. Os nossos promotores de JP, vamos ter todo mundo a trabalhar em conjunto para criar uma sociedade com dignidade. Mais uma vez, onde podemos notar os povos do mundo inteiro. Vamos agora para todos os povos do mundo inteiro, para criar a oração está em inglês, em guerreiro em inglês, e ela é guerreiro em espanhol, Deus de todos. Você criou todas as pessoas com dignidade igual. Ajuda-nos a ver a cultura. A cultura já leva uma compreensão de riqueza, de divisão ou divisão a respeito. Abençoa já as crianças e proteja todo mundo, proteja elas, para que possam fazer a sua parte. Dá dignidade a todo mundo, para que todo mundo possa ter respeito e segurança. Transforma o coração das nações, apesar de está tudo para dar de paz. Que todas essas religiões sejam dadas e olhar para a justiça e a harmonia e fazer a paz um instrumento para nós todos. Amém. Obrigada, Padre José, para esta oração. E muito conveniente aquilo que vamos abordar. Os documentos da Igreja, iluminados pelo nosso carisma de filiação e pela espiritualidade da comunhão, contemplamos essas realidades através do Evangelho e dos apelos da Igreja. Como filhas de Jesus, somos convidados a responder com ternura, justiça e esperança. Na sua mensagem para o 9º Dia Mundial dos Pobres, o Papa Leão XIV nos lembra que sinais de esperança são cada vez mais encontrados em lares de acolhimento, comunidades para menores, centros de escuta e acolhimento, cozinhas comunitárias, abrigos para moradores e também é muito importante saber que os pobres não são uma distração para a igreja, mas sim nossos amados irmãos e irmãs, pois, por meio da sua vida e sabedoria, nos aproximamos da verdade do Evangelho.
Essa visão é aprofundada pela Laudato Si, número 70, que nos chama a uma conversão pessoal, comunitária e institucional contínua, lembrando-nos que tudo está interligado e, com o cuidado genuíno com as nossas próprias vidas e com a natureza, é inseparável da fraternidade, da justiça, da fidelidade aos outros. Como congregação, somos convidados a contribuir com o nosso pequeno e significado à ação, à situação precipitados que encontramos, tem que aparecer na nossa ação social. E, dando a continuidade a essa tradição, o compêndio da doutrina social da Igreja aprofunda a nossa compreensão da solidariedade, lembrando-nos que somos devedores da sociedade da qual nos tornamos parte, beneficiados de um legado invisível e indispensável de cultura, saber e bens que tornam possível a vida humana. Essa consciência nos abre para uma responsabilidade perante as gerações presentes e futuras, chamadas a compartilhar juntos a mesma solidariedade e o mesmo dom. Também iluminados por essa percepção de l'exité, nos lembra que a preferência pelos pobres enfatiza as ações de Deus, movidas pela compaixão, pela pobreza e fragilidade de toda a humanidade. Renovamos o nosso compromisso de fortalecer a nossa presença nas periferias. Temos que colaborar com as instituições e congregações para oferecer uma formação em justiça, consciência e inclusão e reforçar as redes de cuidado. No meio desses esforços, esperamos tecer relações que permitam às pessoas marginalizadas receber e acompanhar os recursos e a presença compassiva de que necessitam, enraizadas na filiação, na solidariedade, na justiça comunitária. Vamos continuar com essa visão e seguimos o trabalho em prol da comunidade de pertencimento, solidariedade idealizada na fraternidade. Eu também trouxe aqui uma parte biográfica, só para que todos os presentes possam já entender a nossa proveniência. Aqui tem o nome do apresentador, o endereço e-mail, nome da congregação, da organização, o título e o resto dos dados. Agora, como contexto, encarregado por nosso superior-geral de acompanhar as nossas presenças na periferia e fortalecer a colaboração em redes de cuidado, iniciou um longo processo de ajuda para a nossa comunidade e reconhecer também a dimensão da justiça e da paz. O meu primeiro passo foi mapear a nossa presença nas periferias geográficas, sociais e existenciais, onde muitas irmãs já acompanham as pessoas que cuidam da criação. Este plano de ação busca apoio para o que existe já, para incentivar o aprendizado compartilhado e lançar as bases para uma cultura de justiça. Consentimento prévio e informação dos recursos que são necessários. Temos também que fortalecer a nossa presença nas periferias para que as pessoas possam já receber o cuidado necessário. Agora temos o plano das atividades. Para a atividade 1, incentivar comunidades engajadas em ministérios da JPIC, especialmente aqueles presentes nas periferias, para compartilhar o testemunho, vídeos, cursos e materiais simples. Isso também vai nos ajudar a estarmos presentes através das nossas congregações. Também, da outra vez, havia já alguns sugerimentos e eu demonstrei tudo isso na parte da explicar as atividades, que seja da parte qualitativa como quantitativa. Eu tentei de fazer isso nessa tabela para mostrar. E também a primeira atividade deve ter lugar no mês de junho de 2026 a maio de 2027. Para confirmar também que tem outra fase de junho de 2027 até maio de 2028.
vamos fazer algumas visitas para as comunidades, vamos tentar fazer uma conexão com todo mundo que trabalha nesse campo. Apesar dos indicadores, o número que nos chegou das necessidades é muito maior que o número das irmãs que vão trabalhar. Nós vamos fazer o nosso possível. Agora, para ativar para a atividade 3, temos que organizar o espaço de encontro online ou presenciais, círculos de diálogo, orações comunitárias e celebrações, tentar sempre de ter uma ligação, como já vimos a vez passada, tivemos algumas apresentações de outras pessoas que nos ajudaram muito a fazer isso. Então, mais uma vez, isso é para 3 anos e esse plano tem alguns indicadores, como já podemos ver. Para a atividade 4, isso cria conexão com pessoas, instituições e congregações comprometidas com o trabalho relacionado à justiça e à consciência da inclusão. A última atividade 5, oferece formação online sobre a justiça e paz e integridade da criação. Mais uma vez, isso vai decorrer em 3 anos. Os indicadores, podem escolher aqui entre os indicadores qualitativos e quantitativos. Essa é a minha última slide. Só para dizer que a atividade incentiva as comunidades a trabalhar em conjunto, também, especialmente para aquelas pessoas que estão nas periferias, para compartilhar o testemunho, vídeo e outros materiais. A atividade 2 visa visitar as comunidades, também locais ou em linha. Para a atividade 4, ainda estou acertando já os outros detalhes, mas só para vos dizer que cria conexão entre as pessoas e as instituições. Também a atividade 5 oferece formação online. Essa parte dos riscos e da mitigação estratégica é uma parte recente que eu acrescentei quando ouvi o padre Vicente falar, então queria adicionar essa parte. A implementação deste plano com contextos diversos envolve certos desafios, a disponibilidade limitada, o acesso digital, podem ter uma diferença linguística e o fuso horário distinto à participação. Para solucionar esse problema, oferecemos opções flexíveis, disponíveis online e matérias multilinguais. Mais uma vez, esse slide é o que adicionei, não existia a vez passada. Para acompanhar a implementação deste plano, um pequeno grupo de pessoas de contacto provinciais apoiará a coordenação, o discernimento compartilhado e a comunicação entre as províncias. Este grupo ajudará a dinamizar as atividades, a recolher feedback e a garantir que o espírito de comunhão guia cada etapa do processo. Como que o seu carisma se relaciona com as atividades do plano de ação? O anseio da Cândida Maria de Jesus expresso nestas palavras cheias de esperança. Quem desejar pertencer a esta congregação, que eu desejo que sejam chamados de filhas de Jesus, continua a moldar a nossa identidade. E também só para vos dizer que a fecundidade dos resultados, só vou vos indicar a primeira frase. Este plano busca aprofundar a comunhão entre as irmãs que atuam nas periferias e fortalecer a nossa participação em redes de cuidado que respondem aos clamores das pessoas e das crianças. Outro slide que eu adicionei: o progresso será avaliado anualmente por meio de relatórios de reflexão das comunidades, feedback coletado durante as visitas e consultas com o controlo provincial pessoal. Uma avaliação intercalar em 2027 e uma avaliação final em 2029. Isso ajudará a avaliar a eficácia das atividades, as profundidades e colaboração do crescimento da cultura, especialmente para ter já um reajuste
no nosso programa em todas as províncias. O processo da elaboração deste plano revelou tanto a riqueza dos nossos compromissos já existentes, quanto a necessidade de maior coordenação, visibilidade e responsabilidade compartilhada. Isso vai abrir mais oportunidades para formas criativas de conexão e vai fortalecer também a Comissão da JPIC, especialmente no discernimento contínuo e as missões locais. O crescente desejo de fortalecer a nossa presença em redes de cuidado reflete uma consciência mais profunda que cuida da vida e da criação e, à medida que este plano se desenrola, será essencial ouvir atentamente as comunidades e manter a flexibilidade para permitir que o Espírito Santo guie a construção de redes. Então, como apresentei da vez passada, adicionei algumas imagens da colaboração com o JRS, o campo dos refugiados em Hong Kong e Tailândia. Nós já ajudamos lá no termo da educação. Aqui eu queria partilhar o caminho que leva à escola dos refugiados. Essa imagem já nos mostra a formação de professores auxiliares no acompanhamento e no acampamento dos refugiados. Nós também temos sessões de acompanhamento com os pais. Agora, o projeto habitacional em Salvador, Gelegres Tornosa, em colaboração com os padres e as madres, já conseguimos dedicar esta casa e fazer uma pequena construção para os trabalhadores com um mínimo rendimento. Essas são o grupo de foto que eu adicionei. Essa zona é uma zona remota e tentamos reunir todas as pessoas aqui em várias atividades. Nessa visita a uma aldeia, podemos ver que tem aqui uma capela da vila construída em nome de Madre Cândida, Mãe de Jesus, em colaboração com os salesianos de Dom Bosco. Ajudaram-nos na construção dessa pequena capela. E também tem uma colaboração com eles, os salesianos de Dom Bosco, na educação de crianças pobres e acompanhamento da juventude naquele distrito de Netrakona, em Bangladesh. As irmãs também colaboraram para ensinar um pouco no departamento de inglês. Todas essas moças já pertencem ao grupo. Esse é um projeto habitacional em Utrai, Bangladesh. Recebemos também alguma colaboração, algumas ajudas para a construção. E podem ver aqui a casa antiga e a casa quando foi renovada. Em Bangladesh também temos esse apostolado do dormitório da congregação para jovens. São algumas meninas de diferentes aldeias pobres da tribo Garo. Estão aqui para serem ajudadas também pelas irmãs. É tudo da minha parte. Muito obrigada pela vossa escuta. Muito obrigada, irmã Melinda. Uma ação, um plano de ação muito lindo. Eu gostei muito daquela questão e daquele projeto que está dentro e fora. Quer dizer, você conseguiu abraçar já o projeto de uma maneira global. Você reconheceu e aprofundou também o seu carisma de uma maneira ativa, de uma maneira prática e também nas almas. E por isso que não vamos perder o interesse, vamos ter sempre esse interesse importante. Eu gostei muito o seu plano de ação. Você queria construir primeiramente essa rede e essa cooperação de dentro, nas almas, e depois as construções exteriores. Isso é realmente fantástico. Nós temos que entender muito bem que a JPIC não é uma coisa exterior, mas faz parte do nosso carisma, está muito conectado com o nosso carisma e temos que nos engajar com isso. Muito obrigada, irmã Melinda, e como vocês sabem, estamos aqui para aprender umas e uns dos outros. E você fez um grande trabalho. Muito obrigada. E desejo tudo de bom para si e umas grandes frutos no futuro. Muito obrigada. Agora, qualquer pergunta, qualquer pedido de esclarecimento, qualquer apreciação também para o plano da irmã Emelinda. Muito obrigado, irmã Emelinda. Eu quero só
dizer ou apresentar as minhas felicitações. Trabalhou muito e deu muitas informações a todas as suas irmãs sobre a JPIC e sobre outras questões. E eu quero dizer que a última ação que você sugeriu está também em conexão com a primeira equipe que começou a trabalhar, só para vos dizer que hoje temos uma segunda equipa de trabalho e por isso nós temos que ver a pobreza que existe e tentar entrar nessas aldeias, nesses países que sofrem muito dessa pobreza e tentar de dar a mão. Nós temos que saber por que a moeda desses países, quando se tornam em dólares ou euros, já não tem nenhum valor. E por isso, nós temos que questionar o sistema econômico internacional que está lá. Por exemplo, o Fundo Monetário Mundial, como que está atuando nessa questão? Será que estão promovendo a justiça? Será que estão promovendo o benefício humano? Podemos dizer que o sistema econômico não é justo. Os povos estão sofrendo disso. É muito importante ver também as condições da população que vive lá. Imaginam já as pessoas que vivem ao lado dos projetos mineiros, como que sofrem? Qual é o conteúdo disso? É muito importante fazer essas perguntas. Também saber sobre as dívidas desses países pobres. Eu posso dizer que nós temos outros projetos muito importantes, mas os projetos nós chamamos de desativos ou dormentes. Temos que agilizar tudo isso. Muito obrigada. Você falou de um projeto ainda não está ativo, então precisamos depois de ouvir um pouco sobre isso. Quando falamos desse projeto, nós trabalhamos em México e Oaxaca. Temos já uma outra missão num outro estado. O meu plano é completamente diferente da irmã Emelinda, porque vou centralizar a minha fala sobre as atividades que eu vou fazer. Vamos começar em janeiro e já vimos a necessidade de coordenar os nossos trabalhos entre as comunidades primeiro e também dar a conhecer a todas as irmãs a evolução do nosso trabalho. O que eu escrevi aqui, eu disse, o contexto é: o México enfrenta uma desigualdade regional marcada entre o norte industrializado e o sul rural, marcada pela insegurança, pela violência, pela informalidade trabalhista e pela pobreza. Ante essa realidade, as missionárias servas do Espírito Santo estamos presentes em 3 estados do país, respondendo aos sinais dos tempos, como um estilo de vida baseado na justiça, na paz. A nossa missão se concentra no acompanhamento do grupo vulneráveis, como migrantes, mulheres em situação de prostituição, povos indígenas, famílias vulneráveis, crianças demais trabalhadoras e adultos maiores e idosos. Como o objetivo do plano é assim, unindo as forças como as Irmãs do Espírito Santo no México respondam aos gritos da terra e do povo para dar uma resposta clara às necessidades da urgência. E tomamos em conta os primeiros objetivos, que são o clamor da terra, clamor dos pobres, economia ecológica, adoção de estilos de vida sustentáveis e educação ecológica. Aqui tem uma pequena introdução sobre as nossas atividades, que foi realizada por cada comunidade. As irmãs, para realizar as atividades do Plano Laudato Si, em cada comunidade, também fazendo uma avaliação anual. Já começamos a fazer isso. As nossas atividades são nos apostolados e também apresentar os serviços para as mais vulneráveis. Olhamos sempre para a dignidade da mulher e especialmente as que estão na prostituição, as mulheres indígenas, também as mães trabalhadoras, fazer o acompanhamento pessoal dos grupos, fazer visitas e fazer um apoio humanitário aos migrantes, por exemplo, nos alojamentos, alimentos, saúde e outros. Apresentamos em Chapa também alguma atenção médica em diferentes comunidades da paróquia Chiapas. Neste momento, temos apoiando também
os casais. Tem também um pastoral indígena na ecologia integral, apoio às mulheres, jovens, agricultores, resgate das tradições, língua e cultura, apoio às famílias vulneráveis a partir da instância JST Namaz e nas comunidades onde trabalhamos, oferecemos atenção integral na instância e as outras comunidades também, por exemplo, atenção integral com as becas, dispensas, visitas pastorais e escuta. Oferecemos uma atenção nos adultos maiores, visitas pastoral, de escuta e oração. Tem uma irmã que trabalha com a diocese e faz um pastoral em diversas paróquias. Esta é a nossa base de trabalho e de serviço. A primeira atividade, em fevereiro e março de 2026, fizemos uma visita às comunidades para conhecer as suas realidades e, juntas, ver as propostas para as atividades concretas na área da JUPIC. Tem 5 comunidades que participam e por isso que nós procuramos mais irmãs para ajudar. E atualmente as 5 comunidades participaram e se comprometeram para seguir as atividades relacionadas com JUPIC. A segunda atividade é a criação de uma página Facebook para promover a justiça e a paz, para dar a conhecer as nossas atividades e também para fazer uma motivação e botamos lá muitas notícias, informações estáticas, temas, orações e celebrações. A terceira atividade é o resumo das visitas e compromissos. Cada comunidade recebe o resumo compartido durante as visitas da coordenadora para dar o seguimento às propostas e aos compromissos. Sempre com essa motivação pela irmã coordenadora. A quarta atividade é a formação do Dia da Terra, elaborando um folheto e material para a oração. Isso é uma coisa fixa, então cada irmã promove o dia na sua comunidade, paróquia, instituição, usando o material reenviado. E também utilizando o Facebook, usando também todas as redes de comunicação social, a fim de encorajar os outros também para participar. Em abril também, como já disse, temos já o Dia da Terra no dia 3 de abril. E por isso que no dia 30 de abril vamos aprovar o Dia da Criança no México e vocês conhecem os direitos da criança por meio do Facebook e da WhatsApp. Atividade 6 é a mesma coisa, vai ter lugar no 1º de maio e temos que fazer a promoção do Dia Internacional do Trabalho através também de algumas publicações e cada irmã vai fazer isso na sua comunidade. No mês de maio estamos trabalhando em matérias para reflexão sobre a mudança climática e o mesmo é publicado também no Facebook. Tem vários temas nessas áreas e nas paróquias e encontramos que nos falta realmente algumas irmãs para nos ajudarem. Atividade 8 é a mesma coisa, a promoção do Dia do Meio Ambiente, elaborando também uma publicidade, folheto e material de oração. Já vamos produzir um manual e, como sempre, cada irmã vai promover o dia na sua comunidade e paróquia. Temos que promover esses materiais e mandarmos também para as irmãs para não nos afastar de cada comunidade e também aguardamos receber algumas respostas das irmãs sobre as camadas mais vulneráveis. Também nós colaboramos com Vivat Internacional e a partir de 8 congregações diferentes, trabalhamos muito com Vivat México e posteriormente vamos compartilhar também nas nossas comunidades. Como já disse, 8 congregações já compartilharam e a primeira atividade vai ser promovida durante esse curso para uma semana e vamos ter uma pessoa a representar cada comunidade. Agora, a atividade 11 é a promoção do Dia do Trato. Já trabalhamos muito sobre essa atividade. É uma necessidade que nós temos para ver a situação das prostituições, especialmente em México. Queremos organizar formação para as mulheres nessa situação da prostituição
Cada irmã vai promover o dia na sua comunidade e depois vamos oferecer uma certa formação na Cidade de México e temos uma irmã coordenadora dessas atividades. Vai organizar muitas atividades e isso em colaboração com Talita Kum. Então, é uma atividade que tem o seu plano. Nós queremos colaborar muito nesse projeto. Então, nós vamos promover o dia, vamos reunir todas as mulheres. Como já comentei, na nossa zona tem muitos indígenas e por isso também vamos trabalhar para promover o Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo. Então, vamos também promover esse dia em cada comunidade e vamos fazer a mesma coisa nas paróquias, instituições, usando o material reenviado. Vamos tentar convidar mais pessoas para colaborar nisso. Em agosto, vamos partilhar um curso de diálogo para paz nas comunidades. Em setembro, temos um momento muito especial para orar a favor da paz, para a oração para a paz. Muitos projetos concretos, vamos promover uma hora santa e também tem apoio de outras congregações. Cada comunidade vai promover isso, vamos estar presentes nas paróquias ou instituições organizadas pelas irmãs e vamos fazer uns banners e alguns desenhos especiais para isso, algumas publicidades especiais. Vamos distribuir isso nas várias. No dia 15 de setembro, vamos ter a promoção para o Dia Internacional da Paz e vamos elaborar também um material especial da oração. Uma nova iniciativa que nós temos, vamos trabalhar sobre o programa anterior e vamos promover alguns desses trabalhos nas nossas comunidades. Vamos ter um compromisso que as visitas que temos que fazer a fim de promover aquilo que nós queremos é expandir mais esse projeto através das nossas irmãs que começaram já o projeto. E como que vamos fazer isso na realidade? Vamos fazer um apelo para não utilizar os detergentes químicos na limpeza e vamos ensinar a maneira da reciclagem do plástico e de outros materiais. Vamos promover isso com as nossas irmãs. A seguir, como já falei já da página Facebook. Como já disse, tem criação do Facebook. Vamos colocar uma pessoa para seguir os seguidores do Facebook para orientá-los e isso vai começar em outubro deste ano. Criar essa página como página de consulta na Facebook para convidar as pessoas para acompanhar o nosso conteúdo. Também, em outubro, vamos ter que promover o Dia Internacional para a Educação sobre a Pobreza. Em novembro, nós planificamos para uma reunião online com todas as comunidades no México. Todas as comunidades vão participar numa reunião para compartilhar a caminhada na área da Jupic. Em novembro temos a atividade vinda, que é a promoção do dia contra a exploração da mulher. Vamos promover algumas reuniões, vamos pedir a que essas mulheres possam partilhar já as suas experiências e como vão contar a sua história, como que passaram pela experiência da exploração. Em dezembro, vamos ter apoio às famílias vulneráveis com as despensas para a Navidade. Temos essa experiência e vamos receber informações, especialmente sobre as mulheres vulneráveis que foram atingidas ou que apanharam alguma contaminação e vamos fazer essa atividade a nível de todo o México. A seguir, como se relaciona o seu carisma congregacional com as atividades do seu plano de ação? Aqui podemos dizer que o nosso compromisso com uma espiritualidade que tem a Trindade como um modelo para as relações interpessoais baseadas no respeito pela dignidade da pessoa e para nós trabalhar pela justiça é uma atividade extra, mas sim o rosto visível da nossa fé no Espírito Santo que renova a face da terra. E também para nós cuidar da natureza não é apenas a ecologia, é respeitar a obra de Deus e reconhecer que a exploração da terra afeta principalmente os mais pobres.
é além dos seres humanos, incluindo toda a criação. Temos que devolver a dignidade a quem foi marginalizado, reconhecendo em cada pessoa a imagem de Deus. Quais são os resultados? Como região do México, nós trabalhamos na JUPIC de maneira transversal em nossos apostolados, assumindo como um estilo de vida para cada irmã ou cada serva do Espírito Santo. Nas nossas comunidades, atendemos grupos vulneráveis, como pessoas migrantes, mulheres em situação de prostituição, idosos, crianças e famílias em comunidades indígenas. No entanto, ainda nos falta unir forças para comunidades distintas e precisamos um apoio, em comunicação, como por exemplo a página do Facebook. Procuramos dar a conhecer o que fazemos, conscientizar a sociedade, convidar a participar das atividades e partilhar material com os interessados. Comentários. Nesse projeto, se concentra principalmente nas atividades próprias da coordenação e partimos da base de que todas as irmãs são parte da JUPIC, já que este é o nosso estilo de vida. Cada comunidade desenvolve as suas próprias atividades, que de forma geral, mencionado, contamos com o plano de Laudato Si, desde a coordenação, assumimos a responsabilidade de motivar a execução das atividades deste plano, pelo que me limitei a mencioná-lo e a descrever os detalhes. Aqui são algumas fotos. Essa é numa casa de México. Eu trabalho com as mulheres que nos acompanhamos há alguns anos e podem ver que elas sempre se pensam que elas são uma segunda categoria. Às vezes não têm muito dinamismo para fazer aquilo que estão fazendo. Agora temos já o nosso trabalho com os povos indígenas. Tem várias irmãs conosco que trabalham aqui. A irmã Saúde em Chiapas, e aqui são várias atividades que nós organizamos. Esses são em Zapotecos e Chiapas. Aqui, apoio às famílias vulneráveis, um projeto com as crianças, já acolher esses pequenos cujas mães são mulheres trabalhadoras. E neste momento sou eu a responsável pelo projeto. Aqui eu trabalho com os migrantes, tem várias casas para os migrantes, aqui somos em Oaxaca, e especialmente os migrantes que afrontam algumas situações, especialmente nos Estados Unidos, em Chiapas, prestamos toda a atenção necessária. Já oferecemos essa casa para o trabalho com os migrantes. A seguir é o projeto da formação, que é um projeto muito importante para nós. Temos um espaço para a formação e também formação para a justiça também ambiental. Aqui são um projeto para atender a situações emergentes. As irmãs aqui apoiam com os leigos e sempre oferecemos uma refeição durante esse programa. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bem, é realmente fantástico. É diferente, mas é fantástico. É muito importante trabalhar nas casas das irmãs. Se vocês não estão conectadas com as suas irmãs, como que podem trabalhar? Eu gostei a maneira pela qual vocês reuniram todo tipo de atividade. Vocês fazem muita coisa, às vezes não sabem quem faz o quê, mas o ponto mais importante é o trabalho em conjunto. Vocês fazem um grande trabalho em México. Estão sempre conectadas com as irmãs, conectadas com as atividades da JPIC, e isso é muito importante, ajudar os nossos membros a entender isso. Vocês já olharam para vários ângulos da questão e dos problemas e abordaram a questão com maneiras diferentes. A conexão entre o vosso carisma e a JPIC, a Justiça e a Paz, é muito importante. Vocês foram muito motivadas de uma maneira ou de outra e foi muito importante. Eu realmente estou muito agradecida. Nós temos que seguir as atividades, este tipo de atividades. Isso vai nos ajudar sempre a saber o que vai bem, o que não vai bem, como que podemos progredir e proceder. A conexão é muito importante, então, muito obrigada por todo o trabalho que foi feito. Estou muito feliz de ouvir como que vocês começaram
e como que vocês vão prosseguir. Às vezes você não recebe o feedback, então nós também vamos ficar bem felizes a receber o vosso feedback, como que as coisas estão andando. Eu não sei se vocês estão cientes da reunião continental da JPIC, é um grupo de envolvimento e de evolução que vai nos ajudar a nos conectarmos para saber como que podemos seguir os trabalhos e atividades de cada grupo, porque nós descobrimos que os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, e só a partir da nossa conexão que podemos providenciar já alguma conexão para enfrentar essas realidades no mundo. À medida que temos esse estilo profético, é que vamos ajudar e apoiar o mundo inteiro. Isso que nós queremos fazer. Muito obrigada mais uma vez. Agora, qualquer comentário, qualquer encorajamento, qualquer pergunta sobre o trabalho que foi apresentado pela irmã Ewa. Então, irmã Ewa, eu quero comentar sobre 3 pontos. Primeiro é o vosso plano anual sobre a mudança climática e o plano ecológico. Pela minha experiência, eu estou sugerindo que podem criar uma oração conjunta para vocês. Isso vai vos ajudar a pensar em conjunto. Se vocês vão recitar essa oração em conjunto, isso vai reunir o vosso espírito. E é muito lindo de ver que a vossa ação pode resgatar já muitas crianças. Eu quero vos congratular para isso. Número 2 são as atividades e os indicadores das atividades. É muito importante dedicar um tempo também para avaliação. Respeitando tudo, tendo os compromissos, é muito importante, mas também através da avaliação. Muito obrigada. Eu quero apreciar o trabalho da nossa irmã Ewa e eu sou Vananja. Eu quero só congratular a irmã, felicitar todas as partes concretas que mostrou e a ligação que ela fez com os seus votos. Também é muito importante fazer essa avaliação no seu país. É fácil a pensar ou a ver se realmente os grupos já conseguiram entender muito bem essas ideias sobre a pobreza, sobre a justiça ou não. Obrigada, irmã. Muito obrigada. É isso que realmente nós queríamos saber e fazer. Como já disse, nós somos poucas e cada uma tem muitas responsabilidades, mas através da nossa conexão e união, nós nos motivamos muito e vamos conseguir fazer tudo isso. Obrigada. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Agora, desejamos a vocês tudo de bom. Vamos para a terceira apresentadora. Então, agora vamos dar uns minutos de intervalo às intérpretes. Agora vamos ter 5 minutos de intervalo para as intérpretes. Muito obrigada. Então, bem-vindos de volta. Eu sou Vanessa Jasmine, a congregação sou a coordenadora da JPIC na minha congregação. Esse é o nosso logotipo. Vão encontrar no logo que tem um globo e a proteção de tudo isso está na Índia. Eu sou da Índia. Então, o meu nome é Vanessa Jasper, faço parte das Irmãs Missionárias do Imaculada Coração de Maria. O plano é de fazer da JPIC um modo de vida em todas as nossas comunidades. Também a localização é a congregação nas Filipinas, Índia, Camarões, Congo, Burundi, Brasil, Guatemala e América. Começamos em março de 2026 até dezembro de 2027. O contexto, como ICM, inspiradas pelo carisma, vida interior profunda e zelo apostólico inabalável, dupla paixão que há muito reconhecemos a JPIC como parte integrante da nossa vida religiosa missionária. Ao longo dos anos, as recomendações do capítulo gerais fortaleceram essa visão e levaram a uma compreensão mais profunda do nosso carisma como congregação religiosa missionária, dando origem a um compromisso com a justiça, a paz e a integridade da ação. A congregação responde aos complexos desafios que o mundo enfrenta. Hoje reconhecemos os clamores da terra e a realidade complexa nos chamou a promover a vida em todas as suas dimensões e apreciar também o valor da cooperação. Nós criamos uma estrutura, criando já uma coordenadora eficaz a nível
regionais. Essas coordenadoras têm como objetivo conscientizar sobre questões da JPI, coordenar as atividades em nível local e fomentar e estabelecer redes com outros grupos. O objetivo do plano é fazer do JPIC um modo de vida, incorporando a justiça, a paz e integrar a criação em todos os para ser um sinal visível de esperança. Criar uma rede de interconexão e interrelação com afiliados, leios, parceiros de missão e colaboradores e o resto do mundo para que a missão da JPIC floresça. Também fazer um discernimento em todas as nossas ações da JPIC, como justiça, consciência e probabilidade de julgamento. Dos nossos objetivos, quando refletimos, podemos ver que temos que ter em consideração o clamor da terra, o clamor dos pobres, economia e ecologia e outros. As atividades eu dividi em duas partes. A primeira atividade tem a ver com ciências e cuidado com o meio ambiente através de plantar árvores e jardinagem e também acompanhar a atividade de conscientização nos grupos, atividades de oração ecológica específica às montanhas da Sierra Madre e também fazer recentemente decidimos de ter um treinamento para todas as irmãs da nossa congregação sobre o Laudato Si e depois vamos preparar uma oração e vamos refletir sobre um dia para celebrar isso. Praticamente vai ser em setembro e depois vamos concluir esse trabalho em outubro. Então, temos 3 programas consecutivos. Vamos fazer isso em cada comunidade e cada comunidade vai pensar e vai mandar isso para mim. Também vamos criar uma caminhada da criação, uma visita específica às montanhas da Sierra Madre para fins de engajamento ambiental nas Filipinas, Taiwan e Mongólia. Vamos ver como fazemos uma conscientização sobre a redução da poluição na Índia e nos Estados Unidos, nos Camarões. Vamos ver e perceber a importância de preservar o planeta para as próximas gerações. Agora, atividade 2 é a justiça social em direitos humanos e um fortalecimento das capacidades em matéria de justiça e vamos ter uma sensibilização sobre o bem-estar e os direitos dos trabalhadores domésticos imigrantes, as atividades sobre igualdade salarial e direitos trabalhistas na Índia e nas Filipinas, sensibilização contra o tráfico de seres humanos em todas as regiões. Temos que organizar uma sessão para que todas as regiões possam se aderir. Essa atividade vai decorrer desde outubro de 2026 a maio de 2027. Cada região vai organizar o seu plano de ação. Os membros da ICM, líderes comunitárias e grupos altos em Camarões, Índia, Bélgica e vão ampliar os seus conhecimentos, promover a justiça e também os direitos e na dignidade das mulheres. Podemos ver que 55% dos trabalhadores domésticos e migrantes estarão inclusos. Então, os nossos grupos em vários países vão começar a advocacia pelos seus direitos e vamos ter também um treinamento específico sobre a consolidação da paz nas Camarões. Isso vai ser a partir de um diálogo sobre a cultura e a paz e dentro das comunidades, as comunidades vão participar na solidariedade para criar o de 2027. Nós já recebemos o nosso manual. Esse treinamento de capacitação é um programa por cada região. Vamos tentar depois de ver os membros que podem participar, mas principalmente vai ser para os líderes de comunidades e os membros da comunidade talvez vão ser comunicados também, mas principalmente vai ser para os líderes da comunidade. Então, nós pensamos que precisamos de ter só um encontro para os líderes comunitários e membros da JPIC que estão ativamente envolvidos nessas iniciativas para saber como receber
todas as ferramentas necessárias dentro das suas comunidades. Os valores principais e práticas da JPIC são sistematicamente incorporadas na jornada de formação dos membros e desde a formação inicial até a formação contínua, garantindo já a parte essencial da identidade, espiritualidade e a missão. As líderes comunitárias e membros da JPIC estão ativamente envolvidas nas iniciativas a nível comunitário, promovendo maior colaboração, responsabilidade à ação coletiva. Temos também um boletim informativo trimestral da JPIC. São praticamente 4 boletins informativos trimestral anualmente e também vamos ter que publicar regularmente no ICM Mídia sobre a JPIC. Os membros e as partes interessadas são regularmente informados sobre as atualizações e as iniciativas, os eventos e os esforços da JPIC, promovendo maior conscientização e participação ativa em todas as comunidades. As melhores práticas de uma região são adotadas e experimentadas em outras regiões para melhores resultados. Isso tem a ver com a publicação regular da mídia. Já descobrimos que 60% das comunidades de gestão integrada dos recursos sabem mais sobre o que é necessário para isso. Agora, atividade 6, nós convidamos a maior parte das atividades para estarem presentes e eu preparei já a oração para a paz, é muito importante para todas as comunidades das nossas ISCM. Depois, criar também, fazer painéis sobre o dia especial e os indicadores dizem que isso vai ser preparado anualmente. Eu já conversei com as pessoas responsáveis para começarem a trabalhar nisso e cada região tem a sua coordenadora local ou o seu coordenador local. Vamos ter o dia especial para festejar isso e vamos ficar sempre em solidariedade. Agora, como o carisma da sua comunidade se relaciona com as atividades do seu plano de ação? Então, tem 2 perguntas. Será que estamos nos contentando com algo menos do que quem somos? Somos quem fomos chamados a ser. Essas questões e reeleições nos convidam a viver com esta consciência, que somos criados e que somos uma pequena parte da grande história da evolução. Nós precisamos ver a unidade onde há polarização, pertencimento, onde há exclusão, cura, onde há devastação, relacionamentos justos, onde há exploração, e vida, onde há morte. A justiça e paz e a integridade da criação são valores distintos, porém profundamente interligados, que são imprescindíveis em nossas vidas e missão. Há um desejo em todas as comunidades do ICM de fazer da justiça e paz, integridade da criação, o modo de vida. Isso incluiu cultivar relacionamentos corretos consigo mesmo, com Deus e com os outros e com as outras criações. Somos constantemente convidadas a caminhar num caminho de todos, o caminho de Jesus Cristo e em comunhão com todos os seres. Também tem uma conscientização entre todas as irmãs sobre a JPIC e os esforços contínuos para fazer da JPIC o modo da vida, incorporando-a em diversos aspectos da vida, comunidades e ministérios da ICM. Quais são os comentários? A coordenação dos esforços torna-se difícil, pois cada região tem a sua particularidade, envolvimento desigual, multilaterais das irmãs, diferenças culturais e limitações de recursos. Aqui são algumas imagens, primeiro do treinamento contra a HT, e protesto contra a corrupção. Quero vos dizer que muita gente participa em todas as atividades. Tem também as árvores plantadas, a celebração do Dia da Mulher. Conseguimos colaborar com outros grupos, só para vos dizer que algumas das nossas instituições
pediram que nós plantamos lá algumas árvores. Fomos lá para celebrar isso. Aqui nessa imagem, essas árvores plantadas foram no campus da ESCO. Depois, como podem ver, a celebração do Dia da Mulher. Esses são os painéis que nós criamos. Também existem no nosso sítio web. Aqui é no Sudão, isso é o Sudão do Sul. Já começamos a criar uma comunidade lá, especialmente nas zonas de conflito, e as irmãs apoiam. Já trouxeram algumas frutas do seu jardim, e na outra imagem são algumas conscientizações sobre a reciclagem. Muito obrigada, queridas irmãs. Muito obrigada, irmã Vanaja. Então, eu digo que eu me sinto como Simeão. Essa pequena frase finalmente começou para ser uma realidade. JPIC, não sei se vão entender isso. Eu consigo sentir um entusiasmo enorme. Como que é extraordinário, realmente extraordinário. Eu senti realmente que o meu espírito está muito alto em tudo aquilo que vocês falaram, em todos os projetos que demonstraram. Eu disse, finalmente é assim mesmo que podemos nos motivar, é assim que podemos tornar as palavras em ações. Nós somos encorajadas assim para produzir, e eu posso ver realmente como que vocês foram muito integradas no vosso plano. Sabem muito bem que cada uma já produz o seu plano, são bem diferentes, os projetos são diferentes, mas muita coisa podia ser dita só por causa do tempo. Eu quero dizer que isso foi para a nossa conscientização, para a vossa congregação começar já a construir com as pessoas, com a população. Isso já é uma conscientização. E eu quero dizer só que nós começamos a criar um grupo de regeneração agrícola. Começamos só em setembro, começamos com 2 ou 3 encontros e pensamos a organizar um webinar. O nosso foco vai ser sobre vamos começar um projeto de agricultura para a vida, não é para a morte. Um projeto que não vai morrer. Então, se vocês estão interessadas a se juntarem a nós, por favor, nos informam. Eu vou parar aqui e vou dar a oportunidade a outras pessoas de apreciar o trabalho da Vanaja. Eu quero dizer a Vanaja que a tua congregação realmente me deu um grande orgulho. O Conselho Geral e todas as participantes. A partir daqui eu posso realmente tocar essa transformação. Isso me encorajou muito. Muito obrigada, obrigada por tudo. Qualquer outra pessoa quer encorajar Vanaja e o plano dela? Vanaja é uma advogada de direitos humanos. As minhas felicitações. Eu posso ver que você realmente foi inspirada a fazer programas. Podemos te enviar os nossos planos futuros. Eu gostei também essa palavra, essa expressão da a paixão dobro. Paixão para Deus e paixão para as criaturas. Por isso, nós vamos te considerar como a nossa advogada de direitos humanos. Já conseguimos ver muitos programas com as mulheres, com as crianças, também treinamento para as pessoas. Muito obrigada, Vanaja. É muito importante saber que você é advogada de seres humanos, ou de direitos humanos. Muito obrigada. Qualquer outro comentário? Eu quero também acrescentar a minha voz para felicitar a irmã Vanaja. É realmente essa a missão da JPIC. Muito obrigada. Muitos parabéns e tem muito ainda para ser feito, para fazer. Qualquer outro comentário? Eu quero dizer obrigada. Obrigada pela possibilidade que vocês nos proporcionou essa oportunidade para vos falar dos nossos projetos. É muito importante para nós de também expor a nossa experiência a outras pessoas, ok? Outros comentários? Então, agora vamos concluir a nossa reunião. Eu quero só dizer que eu estou muito agradecida para me dar essa oportunidade de explorar o meu plano de ação e também muito importante para a minha congregação
de saber, junto das vossas opiniões, o que podemos fazer mais. Muito obrigada. É muito importante o vosso compromisso, isso é realmente importante. Então, não se esqueçam de se juntar à reunião intercontinental da JPIC. Eu vou deixar aqui no chat os contactos dos coordenadores, já? Temos um ponto focal por cada continente, temos Estados Unidos ou América, temos África, Ásia, Europa. Então, vamos dar de mãos e vamos juntar as nossas mãos, vamos ficar de mão dadas para continuar esse trabalho. E depois temos que sentar juntas e começar a planificar. Primeiramente, vamos ser de mão dadas para continuar esse trabalho. Muito obrigada. Já temos uma candidata que quer se juntar ao grupo da agricultura. Não se esqueçam de pôr o vosso e-mail no chat. Então, caros amigos, como chegamos já ao fim dessa reunião, nós não estamos aqui a concluir um processo, mas, aliás, estamos a começar e a lançar uma missão. O que nós ouvimos hoje não foram só mensagens, mas compromissos claros de ação. Cada plano apresentado tem o potencial de se tornar um sinal visível de fé em ação, respondendo corretamente às realidades da injustiça, sofrimento e da esperança em nosso mundo. Somos lembrados mais uma vez da mensagem da Epístola de Tiago: a fé deve ser vivida por meio de obras. Portanto, o que importa agora não é apenas o que foi dito, mas o que será feito. Nesse espírito, asseguremo-nos de que cada plano de ação apresentado hoje seja claramente focado em seus objetivos, capaz de demonstrar impacto real, fundamentado no que é realisticamente alcançável e profundamente atento aos clamores dos pobres e da terra ferida. Cada proposta deve também incluir um claro senso de direção e cronograma, com passos concretos que nos guiem adiante. Dessa forma, os nossos compromissos tornam-se incríveis, significativos e transformadores, fundamentados numa visão clara, ações com propósito, unidade de direção e um espírito de colaboração que reflete a profundidade da nossa missão compartilhada. O testemunho de Abraão, Jeremias, Amós, torna-se agora o nosso caminho a seguir. Assim como Abraão, somos chamados a agir com confiança e obediência, mesmo quando o caminho é incerto. Assim como Jeremias, somos chamados a permanecer fiéis e corajosos, mesmo quando nossas ações são mal compreendidas ou encontram resistência. Assim como Amós, somos chamados a falar e agir com coragem, em prol da justiça. Caros amigos, a verdadeira medida do sucesso de hoje não será a qualidade das nossas apresentações, mas a fidelidade da nossa execução. Vamos encerrar esse espaço com um compromisso compartilhado, agir com urgência e propósito, colaborar com abertura e responsabilidade, avaliar o nosso progresso de forma honesta e consistente, manter a profecia por meio de ações concretas, não apenas palavras. Que estes planos de ação se tornem instrumentos vivos de justiça, paz e integridade da criação. E que as nossas próprias vidas se tornem em testemunho de que a fé, quando vivida plenamente, transforma tanto os corações quanto as estruturas. Sigamos em frente, não apenas inspirados, mas comprometidos a agir. Os nossos sinceros agradecimentos a cada um de vocês, especialmente aos palestrantes. Oremos para que o vosso plano produza frutos impactantes. Não é qualquer tipo de fruto, mas frutos impactantes. Agradecemos também às nossas tradutoras pela ajuda que nos permitiu ouvir e compreender uns aos outros. Lucrécia e Dália, muito obrigada pelo vosso trabalho. E eu desejo a cada um de vocês todo melhor. Agora vão gozar do resto do dia
e até o nosso próximo encontro. Somos também agradecidas àquelas que não apresentaram ainda, mas vamos partilhar tudo isso no futuro. Muito obrigada e muitas bênçãos.